está no ar mais um Sala de Visitas. E quando o assunto é padrão de beleza no mercado de trabalho, há quem combata essa ideia e também há quem ache normal que o mercado dê as diretrizes da beleza. Mas até que ponto as empresas podem interferir no direito de cada funcionário de fazer uma tatuagem, usar a roupa que preferir ou cortar o cabelo como quiser? É sobre isso que a gente vai falar no programa hoje. Para esse bate-papo, recebemos a Alessandra Canuto, coach e fundadora da Lê ao Lado. Alessandra, muito obrigada pela sua participação no Sala de Visitas aqui hoje. Eu que agradeço, imagina. É um prazer sempre poder contribuir. Bacana, e também com a gente Valéria Brandini, antropóloga, especialista em consumo e organização e também professora da Faculdade de Belas Artes. Valéria, muito obrigada pela sua participação aqui. É um prazer estar com vocês, ter essa oportunidade. Bom, eu queria um pouco da opinião das duas. Vamos começar com a Valéria. O mercado de trabalho ainda tem um padrão de beleza? Olha, existe uma relação muito grande entre ética e estética. Quando a gente fala de ética, a palavra ética tem a ver com ethos. O que é ethos? Grupo. Então, é como se a ética de cada grupo, que é formada a partir da visão de mundo, dos valores, dos princípios, ela se manifestasse por meio da estética. Por exemplo, a Mary Douglas, que é uma antropóloga do consumo, ela diz o seguinte, que nós seres humanos não conseguimos viver os nossos valores apenas na abstração, na mente. Então, nós precisamos de marcadores sociais, né, para que as coisas sejam tangíveis, palpáveis para a gente. Então, nesse contexto, a estética, ela se torna uma referência do padrão ético, dos valores daquele grupo. Você vê isso em tudo, você vê isso na cultura juvenil, você vê isso no padrão de empresa. Por exemplo, se você pegar uma montadora de carros japonesa, as mulheres vão ter um determinado padrão de vestimenta, de ornamentação, de estética, que não necessariamente é passado por uma cartilha, né? Mas uma organização é uma cultura. Então, você tem um processo de aprendizado, porque toda cultura é aprendida, né? Então, desde um toquezinho até o RH fala, olha, isso não é tão legal. Quando você pega uma empresa da área de cosméticos, você tem o contrário. Vamos supor que entre ali uma pessoa muito nerd que não é muito ligada em maquiagem, esse tipo de coisa. Já existe, talvez ninguém fale diretamente, mas é como se houvesse uma certa coibição para que a pessoa, já que trabalha naquela área, represente isso esteticamente. Essa marca. Se maquiando. Essa marca quer passar, né? Exatamente. Agora, Alessandra, não dá pra gente negar que as coisas estão mudando. Claro que muita coisa precisa mudar ainda, mas até esses padrões aí estão ganhando uma nova forma, né? Sim, se a gente olhar a realidade do mercado atual, a gente vai ver como ela trouxe, né, essa perspectiva da mensagem subliminar. Hoje a gente tem mensagens mais explícitas. Quando o próprio RH está fazendo o processo de recrutamento e seleção, já tem pré-estabelecido o perfil desse candidato. E a questão visual acaba estando intrínseca nesse perfil. É normal muitas empresas terem o dress code, por exemplo, um código de vestimenta, né, um código de ornamentação, inclusive, para dizer respeito à representação daquela pessoa àquela marca que ela está trabalhando. Então, mas que isso vem mudando é certo, porque, né, o mundo vem se transformando. E o que antigamente parecia um pouco absurdo, hoje é bacana, né? Hoje a gente vê marcas que valorizam, inclusive, as pessoas mais tatuadas, mais, por exemplo, com piercing, que antigamente tinha que esconder o piercing, né? Tinha que colocar um microporo, quem tinha. Hoje não, hoje já é legal, dependendo da marca, do segmento, da atuação e da relação dessa pessoa com a marca, é super favorável. O mercado também depende aí da área que nós estamos falando, que nem você citou, uma grande multinacional de cosméticos, uma empresa de telemarketing, isso depende da área também, essas imposições? Olha, depende, e tudo tem a ver com o que a sociedade valoriza naquele momento. Por exemplo, a gente vive uma era em que os millennials, né, a dita geração Y,
está entrando agora em cargos de direção. É o pessoal que começa a entrar nos 30 anos e tudo mais. Então, se criou uma mítica em torno da criatividade e da capacidade profissional dos millennials. Então, isso acaba fazendo com que, bom, aquele cara é todo tatuado, né? Tem cabelo comprido ou tem cabelo raspado. Nossa, então ele deve ser muito inteligente. Então, a nossa sociedade, ela tem muito a mítica que incorpora a estética dos valores que são vividos naquele momento. Imagina para trabalhar na Google, né? Ou no Facebook. Se você chegar lá de taierzinho ou um cara chegar lá de terno, o pessoal olha e fala, nossa, essa pessoa talvez não seja tão criativa quanto a gente precisa. Então, é como se houvesse uma tolerância maior a algumas determinantes estéticas ditas como alternativas, porque aquilo que já foi código de ruptura para a juventude em décadas passadas, por exemplo, imagina há 30 anos, quem tinha tatuagem? Roqueiro, bandido, aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, né? E existe um processo na indústria da moda que é o seguinte, que é o bubble up, que é aquilo que está na periferia, de repente, acaba sendo apropriado, né, pelo sistema da moda e pelo sistema do mercado e, de repente, se torna cool. E aí, isso acaba sendo publicizado e disseminado. Então, hoje, tatuagem é coisa de mãe, né? Tatua o nome dos filhos, mães e filhas fazem tatuagens iguais. Então, houve uma ressignificação de muitas coisas. Então, tudo aquilo que poderia ser marginal em outra época é considerado fonte de criatividade. Agora, Alessandra, qual é o limite? Se eu sou candidata a uma vaga, roupa quer dizer identidade, cabelo quer dizer identidade, tatuagem também, mensagens que você quer passar. Mas quando a gente fala de uma colocação no mercado de trabalho, existe um limite aí para você colocar essa identidade? Então, na minha percepção, esse limite, ele é subliminar, né? Porque, na verdade, ninguém precisa deixar de ser o que é para conseguir o trabalho, de repente, no mercado que quer, né? A questão é eu saber o que eu quero, para onde eu quero ir, que tipo de empresa realmente me representa. Porque a gente tem uma relação com o trabalho um pouco negativa, no sentido de, eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar as contas, porque eu preciso do dinheiro. Sim, a gente precisa. Mas como eu posso usar o melhor de mim, a minha melhor versão, o que eu tenho de bacana para contribuir para o mundo, num lugar que realmente eu me identifico? Então, acho que a gente também passa, por conta dos millennials e das novas gerações, por essa verificação interna. Será que eu preciso mesmo me submeter a esse modelo que é antigo? Eu posso revisar tudo isso, revisitar tudo isso e começar a me colocar onde eu me encaixo? Porque acho que o grande desafio das empresas fazendo as consultorias e os coaches por aí é essa questão de identificar o que cada um tem de melhor e colocar essa pessoa para fazer aquilo para a corporação. Você acha que esse é o caminho também, Valéria? Essa questão de pertencimento, essa área, eu me encaixo mais, eu posso ser quem eu sou? Você acha que isso é um bom caminho? Olha, a gente está vivendo hoje, por conta da diversidade, né? E do valor que a diversidade está tomando na sociedade, uma mudança no sentido que, por exemplo, você tem o feminismo sendo cada vez mais disseminado e as redes sociais contribuem muito para isso, dizendo, olha, eu posso ter meu cabelo do jeito que eu quiser, eu posso ter pelo debaixo do braço, eu posso usar uma roupa mais sexy, não preciso ser tratada de sem vergonha, prostituta ou qualquer coisa assim. Você tem um movimento negro dizendo, olha, eu posso assumir os meus cachos, eu posso usar um cabelo black power. Então, o que acontece? Você acaba tendo uma necessidade de articulação entre o que são os valores e os códigos e o dress code de uma empresa, né? E o que são as tendências socioculturais e os valores de uma determinada época. Então, uma coisa que eu já vi trabalhando com antropologia organizacional é empresa que pega, por exemplo, olha, a minha empresa é mais séria, mas eu não posso ter cara de careta e eu não posso passar que eu não tenho a diversidade. Então, eu vou contratar uma pessoa que tem o cabelo black power, né?
eu vou contratar como se fossem cotas para mostrar que a empresa também abraça a diversidade. Nesse sentido, você acaba tendo uma maior permeabilidade dessas possibilidades das pessoas serem mais quem elas são no mercado de trabalho, né? Mas isso não quer dizer que realmente a cabeça de quem está na direção está mudando, né? Isso não quer dizer. Então, eu acredito que depende muito do tipo de empresa. Você tem empresas com um perfil mais aberto, mais criativo, mais ligadas à economia criativa, e você tem empresas mais ligadas à economia industrial, né? Uma coisa mais padrão. Então, tudo depende, como ela disse, do que a empresa busca num candidato, né? Então, se de repente valoriza a criatividade, nossa, essa pessoa é assim porque ela é criativa. Ou se de repente valoriza uma coisa, nossa, essa pessoa é empenhada, ela é mais séria, né? Ela é mais conservadora, é aquilo que eu quero. Então, eu acho que não tem isso ou aquilo. Nós estamos vivendo muito um momento de isso e aquilo. E cada empresa vai viver conforme o seu perfil. Bacana. Bom, a gente vai para o intervalo rápido. Fica por aí que o Sala de Visitas volta já já. Sala de Visitas de volta, hoje falando sobre possíveis padrões de beleza no mercado de trabalho. Queria falar exatamente sobre a beleza, o belo, né? Ser muito bonito, muito exuberante, também atrapalha, Alessandra? Como é que você vê isso? Se a gente pensar na convivência de um grupo, tudo que se destaca demais chama mais a atenção. E tudo que tem mais atenção acaba também gerando mais repercussão. Então, ser belo demais, né? Muitas vezes, eu acredito muito que vai depender de como essa pessoa lida com isso. Mas se ela estiver preparada de uma maneira sutil, de encarar isso como uma coisa positiva, um reconhecimento e não como uma afronta, isso pode, inclusive, ser bem utilizado, mas que chama mais atenção e gera, às vezes, até mais conflito, né? Porque a pessoa se juntar ainda mais competência, habilidade, autonomia, uma certa autoridade no sentido de saber sobre o que está se colocando, colocar aí toda uma questão de proatividade, e essa pessoa já tem uma beleza estética que chama a atenção, sai um pouco do padrão, ela provavelmente vai ser aí um alvo inicialmente de possíveis conflitos. As pessoas podem ficar um pouco incomodadas. Mas se ela souber lidar com isso e tiver inteligência emocional, ela reverte isso a favor tranquilamente. É muito normal a gente ver isso nas empresas. Valéria, eu tenho um dado aqui de uma pesquisa feita em Israel, que as mulheres muito bonitas, quanto mais bonitas, têm menos chances de arrumar uma colocação no mercado de trabalho, ao contrário dos homens, que têm 50% mais chances. Você concorda com essa pesquisa? Você acha que isso é uma realidade? Olha, a gente tem que pensar que faz 10 mil anos, desde o início da agricultura, né, que as tribos nômades se assentaram e começou a agricultura, que você tem uma cultura androcêntrica, quer dizer, centrada nos valores e visão de mundo do homem. E durante 10 mil anos a mulher ficou afastada do domínio técnico produtivo, a possibilidade de trabalhar, de desenvolver e tal. Se você for pensar que até 50 anos atrás, que é nada, que é 1 segundo na história da humanidade, grande parte das mulheres não trabalhavam, isso significa que a inserção das mulheres no mercado de trabalho é uma coisa muito nova. Então, você tem já uma desconfiança da capacidade da mulher em várias áreas, Por exemplo, eu fiz pesquisa de antropologia organizacional com empresas orientais que líderes me disseram, olha, no Japão, nesse tipo de empresa, mulher não chega num alto cargo de liderança. Então, você já tem algo como essa desconfiança da capacidade da mulher. Quando existe algum elemento que se sobressai, como a beleza, e isso pega muito na questão, sai da pessoa do profissional e vai para a coisa da fêmea,
né? O que acontece? Essa desconfiança aumenta. Então, é como se a pessoa tivesse... Essa mulher tem que provar o dobro do que ela é capaz. Porque vai sempre haver uma desconfiança. Mas será que ela está aqui porque ela dormiu com alguém? Será que ela está aqui porque as pessoas acham ela bonita? Será que ela é tão bonita? Será que ela é competente? Então, o que acaba acontecendo? A pessoa pode ser prejudicada, porque às vezes as pessoas, né, os outros, os colegas, os líderes, enfim, ou às vezes até subalternos não vão fazer isso de uma forma consciente, mas inconscientemente vai existir esse julgamento. E uma vez eu já ouvi de diretor de RH de empresa algo do tipo: o colaborador nunca pode ter uma estética que esteja acima do que é a capacidade dele, que todo mundo está vendo. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma determinada capacidade, né, e isso é consensualmente percebido, só que a beleza ultrapassa isso, ela não vai ser vista pela capacidade, mas vai ser vista pela estética. Então, aí entra muito no que ela falou, né? A pessoa vai ter um problema para administrar. Você vê muito isso no seu trabalho, Alessandra, de coach, com as empresas, diretamente com os recrutadores? Você vê ainda muito esses estereótipos de beleza, de que a mulher é muito bonita, deve ter feito alguma coisa para estar aqui? Isso é normal ainda? É normal a gente ouvir um pouco isso, infelizmente ainda. Assim como também, ela tira a atenção da equipe, ou até o homem muito belo também tira a atenção da equipe. Chega numa reunião e as pessoas só ficam prestando atenção naquela pessoa. Isso é muito triste, né? Mas infelizmente a gente ainda ouve. E uma das coisas que vem acontecendo, existe um movimento de recrutamento às cegas, que é muito interessante, porque no recrutamento às cegas, você não conhece a carinha do candidato até um determinado momento daquele processo seletivo. Então, ele manda o currículo sem foto, ele faz entrevistas online, sem vídeo, ele passa por vários processos em diferentes níveis até chegar num determinado momento para se conhecer pessoalmente. Então, assim, a competência foi avaliada para justamente a beleza não interferir nem a favor nem contra, né? A estética, porque para mim, beleza tem diferentes percepções e dependendo do contexto que a gente está, como ela mesmo falou, né? Tem toda uma questão de cultura. O que é belo, de repente, dentro de um grupo, no outro já não tem esse mesmo entendimento. Então, esse recrutamento às cegas, que aqui no Brasil ainda é muito novo, a gente tem aí umas 3 empresas que são multinacionais aplicando essa metodologia, mas já tem uma aderência muito legal. Eu queria te fazer essa pergunta e depois queria a posição da Valéria também. Você disse política, conceitos que estão em cada empresa que variam, com certeza, de acordo com a marca, com qual a identidade a empresa quer passar. Só que eu, como candidato a uma vaga, quando é que eu sei que essa linha de padrões ultrapassou aí? Que pode ser, de repente, um preconceito, que eles estão fazendo um tipo de seleção que não é ética, que está muito além de padrões aí que são aceitáveis. Isso é bem complicado de se perceber explicitamente, né? Não tem um indicador, a não ser que a pessoa verbalize, né? Ou que eu acho muito difícil alguém colocar no processo seletivo lá, não foi aprovado porque não atende X padrão, né? Ou ultrapassa X padrão, acho que não teria como identificar. Então, é uma coisa muito subliminar que acontece e, para mim, o agravante dessa questão é mais do que da própria empresa, do próprio segmento ou da marca, mas do recrutador. Porque cada recrutador vem com o seu repertório, né? Com a sua história, com a sua relação com o belo, com a sua relação com o aceitável, não aceitável, né? Com algumas questões, inclusive, de preconceito. Então, o recrutador é um profissional, eu dou aula no MBA de gestão de pessoas e uma das aulas é recrutamento e seleção. Eu acho que o grande desafio é ele conseguir colocar um pouquinho de lado todos esses julgamentos e fazer esse processo seletivo focado no que é importante para a empresa, né?
E isso é bem difícil. Eu vejo que é muito difícil mesmo. E o que você acha dessa questão, Valéria, sobre essa linha de padrões? Olha, é muito curioso, porque tem o lado contrário a essa pesquisa que nem você citou, e essa coisa de que não, as pessoas que não são tão belas teriam mais chance em algumas áreas, como, por exemplo, a publicidade. Isso é o contrário, e foi feita uma pesquisa muito interessante pelo pessoal do grupo de planejamento sobre assédio no campo da publicidade. Eu já entrevistei líderes no campo da publicidade que me disseram abertamente algo do tipo, todo mundo sabe. Quando alguém fala todo mundo sabe, significa que é uma coisa, né, recorrente ali dentro. Uma cultura. Né? Exatamente, é da cultura. Então, algo do tipo, todo mundo sabe que a pessoa de atendimento, quem é a pessoa de atendimento? É aquela que dentro do campo da publicidade, ela vai fazer a relação entre a agência e o cliente, né? Tem que ser uma gostosa, perdão a palavra, mas é isso que o pessoal falava, né? Gostosa, exótica, bonitona, não sei o quê. Isso por quê? Porque é uma área que tem uma cultura onde a estética é predominante, publicidade. Então, isso fez até com que o assédio fosse uma coisa tolerada durante muito tempo. E essa pesquisa deles mostrou que os níveis de assédio no campo da publicidade são mais altos do que em outros lugares. Agora, sobre a questão de recrutamento e quando uma pessoa vai saber o quanto a aparência dela interferiu, eu acho assim, toda empresa séria deve buscar um recrutador sério. Então, a empresa tem que recrutar o seu recrutador. Então, se for uma pessoa que está colocando os valores etnocentrados dela, né? Os valores do tipo, olha, o que eu acho bonito é isso e fora disso é feio, ou então que, muito bonito vai ser pouco capaz, então essa empresa tem uma pessoa que está lhe dando um tiro no pé, né? Porque pode deixar passar muita gente bastante qualificada, entendeu? E pode agir com injustiça nos processos de seleção. E uma pessoa que, de repente, acha que foi prejudicada por causa da sua estética, eu acho que talvez não era para ser daquele lugar mesmo. Por exemplo, eu não gostaria de trabalhar num lugar onde a minha estética não fosse aceita. Exatamente. Agora, Alessandra, você vê ainda muito as pessoas querendo se enquadrar um possível padrão de magreza, de cabelo, de roupa, para conseguir essa posição, hein? Sim, é muito comum ainda, infelizmente, né? Inclusive no livro eu cito algumas coisas que nos impedem de lidar melhor com situações de conflito. E uma delas tem essa relação da idealização. Da idealização da nossa relação com a mídia, da nossa relação com a família, com a sociedade, tudo que se coloca como ideal. Então, muitas vezes você vive num meio onde o ideal seria que você seguisse, por exemplo, o nicho da sua família. Você tem uma família de médicos e aí as pessoas ainda se adequam a isso, muitas vezes deixando de lado algumas coisas que ela gostaria, que ela tem mais habilidade para isso. Muitas vezes ela, por influência da mídia, por influência do grupo, né, de convívio, amigos e tudo, acha que trabalhar naquela empresa é a melhor opção para a vida. Então ela vai se adequar àquele padrão que aquela empresa quer. Isso é uma questão que precisa de muito autoconhecimento e muita consciência para se verificar. Porque pode ser uma escolha. Eu quero muito mesmo, faz parte do meu processo de escolha querer fazer parte deste grupo. E isso tem a ver comigo. Então, só vai me ajudar a refletir aquilo que eu já sou, né? Mas a pessoa precisa ter essa autopercepção e esse autoconhecimento para avaliar. Ou será que eu estou fazendo isso porque o meu grupo quer isso, a minha família espera isso, a sociedade espera isso, a mídia que tanto me influencia, que eu valorizo tanto, quer isso. Eu acho que existem alguns autoquestionamentos que devem ser feitos para verificação, porque é óbvio que a gente se adequa, né? Eu não viria para cá como eu, por exemplo, vou dormir,
né? Então a gente tem que se adequar. Vou para um programa, é legal que a gente coloque uma roupa adequada para ir para o programa. Óbvio que eu não colocaria uma roupa que não tem nada a ver comigo. Mas eu preciso ter um nível, né, de bom senso. Então, tem que ver até quanto desta adequação diz respeito a bom senso, estar ok comigo mesmo ou não. Ter desrespeito, né? Se respeitar em primeiro lugar. Queria agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente, a gente está ficando sem tempo. Valério, obrigada pelo seu conhecimento, pelas suas explanações aqui. Por favor, deixe seus contatos. Tá. Vocês podem me seguir pela minha página no Facebook, onde eu coloco vídeos sobre todos esses assuntos que a gente está falando aqui e outros, Valéria Brandini PhD, ou pelo meu site, www.valeriabrandini.com. Muito obrigada, Valéria. Alessandra, super obrigada também pela sua participação. Pediu seus contatos também. Então, quem quiser falar comigo pode ir direto no Facebook, Alessandra Canuto, Alessandra com 2 L's, ou no site aleaulado.com.br. Bacana, muito obrigada. Obrigada, Clara, você que nos fez companhia em mais um Sala de Visitas. Te espero no próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.